diferenciado, tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Olá, boa noite. Começamos o nosso Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. A gente fala hoje com Sol Ferreira, ele que é artesão, artista plástico, natural de Cuiabá, mas reside em Várzea Grande há mais de 27 anos, graduado em teatro pela Unimate, mestrando no programa de pós-graduação em antropologia social pela UFMT, e hoje vem aqui fazer um bate-papo com a gente, falar do seu mais novo projeto, que é De Cara com o Sol, uma websérie que vai trazer muita informação e também muita coisa nova aí para vocês. Então, assim, fique de olho aqui no programa, que hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi construir essa websérie e logo, logo o Sol fala onde você vai conseguir assisti-la. Olá, Sol, muito bem-vindo. Boa noite, Elô, muito obrigado. Uma honra ter você aqui, poder falar dos seus trabalhos que começam ali na faculdade de teatro, né? A gente já vê que tem uma grande potência e que bom te ver produzindo e fazendo arte, fazendo o que você ama. Para a gente começar, a gente podia começar a falar um pouquinho dos seus principais trabalhos. A gente que acompanhou também a Manga Coração de Boi, que foi a sua primeira exposição em 2021. Então, fala para o público um pouquinho como que é você como artesão e artista plástico também. Elô, é um prazer estar aqui de novo. Eu estive aqui quando eu abri Manga Coração de Boi para público, né? A gente conversou um pouco, então é ótimo estar de volta. Bom, como você disse, eu começo a atuar a partir da MT Escola de Teatro. Eu estudei lá, né? Estudamos juntos. E eu começo desenvolvendo performance, na verdade, performances teatrais. E da performance eu vou para as artes plásticas. Das artes plásticas eu vou para o artesanato. Do artesanato eu vou para o audiovisual, já fiz alguns trabalhos em todos esses segmentos. Manga Coração de Boi foi a minha primeira exposição individual de artes plásticas. Aconteceu na galeria do Centro Cultural Casa das Pretas. Foi a exposição que inaugurou essa galeria. Foi financiada pela Aldir Blanc na época. E foi uma exposição em que eu apresentei o início da minha transição de gênero, que naquele momento era uma transição ainda marcada muito mais pelas transições sociais, porque eu ainda não tinha começado a administração hormonal, não tinha feito uma cirurgia nem nada, mas eu já estava falando sobre transgeneridade através das telas, né, através da pintura principalmente. Então, isso foi em 2021, né, que eu estreiei Manga Coração de Boi. De Manga Coração de Boi eu passo a produzir também artesanato, vendendo em praça, eventos. Eu faço principalmente um leque africano, artesanal, que é inspirado nos leques do país de Gana. E é um produto que circulou muito bem. Eu tinha vontade de lançar um produto que fosse mais acessível do que as telas, em termos financeiros mesmo, e que as pessoas pudessem, enfim, acessar para ter um contato com uma parte do meu trabalho que também continuasse falando sobre ancestralidade, para além das questões artísticas, né? Então, o leque funcionou muito bem nesse sentido. E aí, mais recentemente, eu escrevo um projeto de uma série documental para falar só sobre as mastectomias. As mastectomias masculinizadoras, né, que são as cirurgias de transgenitalização destinadas a pessoas transmasculinas, né? Então, o programa se chama De Cara com o Sol e é um programa de 5 episódios, financiado pela Paulo Gustavo. E conta pra gente só como que surge
essa ideia de trazer uma websérie com esse tema, né, que a gente sabe que é tão importante e pouco acessado também. As pessoas não têm esse acesso de saber como é, ou de ver uma vivência mesmo, né, de uma pessoa trans contando como que foi isso para ela. Então, como surgiu essa ideia de trazer De Cara com o Sol? Elô, De Cara com o Sol é um desejo meu, assim, para poder fomentar, para poder democratizar as consultas de saúde, né? As consultas clínicas do sistema de saúde. Isso porque entre a população transmasculina são poucas as pessoas que conseguem realizar essa cirurgia. Essa cirurgia custa caro, né? A gente está falando de um procedimento que, para a maioria da população trans, é inacessível, porque custa R$20 mil, em média. E eu tive o privilégio de fazer essa cirurgia. Então, quando eu ia para as consultas, eu voltava para casa, olhava o grupo de WhatsApp e os meninos me faziam perguntas, eu comentava que eu tinha ido na consulta com o cirurgião e muitos não tinham essa mesma oportunidade. Então, eu estava sempre trocando ideias, falando sobre como estava acontecendo o meu processo e eles trazendo as dúvidas. E eu ficava pensando, poxa, o quão seria legal, o quão seria bacana se nós pudéssemos ir todos juntos a uma consulta. Ou que todas as pessoas pudessem ter as mesmas oportunidades de terem contato com esses profissionais. Foi pensando nisso que eu escrevi esse projeto de websérie. E aí eu pensei, bom, seria legal que em cada episódio a gente conversasse com um profissional da saúde ou um profissional do direito, de alguma das esferas que se relacione com o processo transexualizador. E aí eu posso atuar como apresentador, dialogando com essas pessoas, levo as principais dúvidas que as pessoas têm para trazer luz a tudo isso e expor através do YouTube para que as pessoas que não têm acesso financeiro consigam pelo menos, enfim, alcançar essas informações. Então é a partir disso que surge o De Cara com o Sol. E então, você via essa necessidade mesmo, né, das pessoas entenderem como é o processo, porque é isso que você falou. E hoje, o SUS oferece essa cirurgia para as pessoas? Tem uma fila, é muito demorado? Como funciona isso? Sim, o SUS oferece. Essa cirurgia, ela é regulamentada pelo SUS desde 2013. Ela foi incluída no processo transexualizador, que é um documento emitido pelo Ministério da Saúde, e essa cirurgia faz parte desse documento desde o ano de 2013, como eu comentei com você. Só que as pessoas precisam passar por uma série de procedimentos até chegarem a realizar essa cirurgia pelo SUS. Existem 4 hospitais no Brasil que realizam essa cirurgia. Então, são poucos, né, os hospitais e os caminhos são muito longos, né, e difíceis para a maioria das pessoas, considerando que, por exemplo, no nosso contexto aqui em Mato Grosso, só no ano passado é que a gente abriu o ambulatório trans específico para essa população. Então, as pessoas antes disso, que queriam realizar essa cirurgia, sempre fizeram consultas de forma particular e foram, né, dando um jeito ali, trabalhando mais do que conseguiam para poder ter acesso a esses atendimentos. Agora, com o ambulatório trans, a gente continua atrasado em relação a essa cirurgia, porque nós não temos o atendimento hospitalar no ambulatório, nós temos o atendimento ambulatorial. O que quer dizer que tem ali alguns profissionais específicos para nos atenderem, mas aqui em Mato Grosso, essa cirurgia ainda não é realizada de forma espontânea por um hospital. Então, as pessoas que querem fazer essa cirurgia pelo SUS, elas precisam solicitar o encaminhamento para fazer essa cirurgia em outro estado. Ou uma outra via é através da Defensoria Pública. Essas pessoas podem fazer um processo
solicitando esse procedimento. A defensoria atua junto dessas pessoas e faz com que o Estado de Mato Grosso custeie o procedimento. Então, alguns meninos já conseguiram realizar dessa forma aqui em Mato Grosso através da Defensoria Pública. Monta lá o processo, a Defensoria determina que o Estado custeie e o Estado faz essa cobertura do procedimento para que a pessoa não precise sair daqui. Mas, como eu estou te explicando, é ainda um processo bem complicado, né? Sim. E então você na sua websérie você explica aí, você conversa com profissionais que vão falar um pouco disso e muito mais e outras coisas também. E quem são os profissionais que você trouxe para falar com você, para conversar nos episódios? E cada episódio é um profissional diferente? Como que você pensou isso? Isso. Na série, a gente conversa com alguns profissionais que atendem pessoas trans aqui em Mato Grosso. E em cada episódio eu converso com um profissional diferente e não só, eu converso também com meninos, com pessoas trans que passaram por essa cirurgia ou que querem passar, estão enfrentando ali questões que envolvem esse assunto. Desde 2013, nós estamos na luta através do SUS para realizar essa cirurgia ou, de forma particular, dando um jeito para conseguir realizar esse procedimento. Então, nessa trajetória, a pessoa trans que quer realizar essa cirurgia, ela tem contato não só com o cirurgião, mas ela tem contato com o clínico geral, ela tem contato com enfermeiros, ela tem contato, no caso de quem solicita pela defensoria, com o defensor público. E eu trouxe cada um desses profissionais para conversar comigo, né? E, enfim, tirar as dúvidas dos meninos. Tem um episódio, por exemplo, que a gente fala só sobre como solicitar a cirurgia para pessoas trans, não só essa, mas qualquer outra cirurgia, né, para pessoas trans, através da defensoria. Então, eu converso com o defensor público do Estado. Tem um episódio que eu converso com o cirurgião que fez a minha cirurgia, o Dr. Magno César, que atende aqui em Cuiabá. Tem um episódio que eu converso com a responsável técnica, a coordenadora do ambulatório trans. A gente também conversa não só sobre o ambulatório, mas sobre nutrição específica para pessoas trans. E, enfim, tem diversos depoimentos que a gente conseguiu reunir nessa série que vão fornecer para as pessoas, já fornece, né? A série já fornece para as pessoas essas informações. Nós temos o primeiro episódio já publicado, já lançado no YouTube. E no mês que vem, os próximos episódios estarão disponíveis para as pessoas acessarem tudo isso. Que legal, Sol. E Sol, qual que é o seu YouTube que está sendo disponibilizado? Isso. Nós lançamos no Cine Teatro Cuiabá o primeiro episódio no mês passado. E já está disponível, né, esse primeiro episódio no @osolferreira no YouTube. O episódio em que eu converso com o defensor público e a gente oferece para as pessoas um passo a passo de como solicitar essa cirurgia através da defensoria. Eu também converso nesse episódio com o Ian Anthony, que é um colega que fez a mastectomia através da defensoria. Então, ele também trouxe o depoimento dele, a experiência dele. Tá tudo lá relatado nesse episódio. @osolferreira no YouTube, que as pessoas vão conseguir acompanhar esse e os próximos episódios também. Além de grandes profissionais, né, que você convida para estar com você no episódio, lá, esse aí é o YouTube, o Sol Ferreira, e a gente já consegue assistir o primeiro episódio. Então, além desses profissionais, você também tem profissionais que estão atuando com você na direção da websérie, na produção, pós-produção. E a gente sabe que é muito importante essa equipe e sem ela esse trabalho incrível não estaria aí no ar. Então conta pra gente também quem são esses profissionais que estão com você e esse lugar maravilhoso que vocês decidiram gravar, que é a Galeria do Pado, né, também. Exatamente, Elô. Nesse trabalho, eu decidi falar especificamente sobre a mastectomia masculinizadora, que é a cirurgia de retirada das mamas e reconstrução do tórax para as pessoas trans,
Porque ser uma pessoa trans é viver com muitas demandas, enfrentar muitos desafios, muitas questões. E ser uma pessoa trans que também é artista é conviver com muitas responsabilidades. E, sem dúvidas, só foi possível fazer um trabalho de tamanha qualidade com uma equipe de amigos, com uma equipe de pessoas que amam o meu trabalho também e amam o que fazem, que se comprometeu com a realização disso, com uma verba que, como eu estava comentando com você agora há pouco, para o contexto do audiovisual, é uma verba muito pequena. Então, através da Paulo Gustavo, lá de Várzea Grande, a gente tirou leite de pedras, assim, com uma equipe incrível para realizar esse material extremamente grande, de 5 episódios de 40 minutos. Então, eu tenho o Rodrigo Zaiden na direção, que é uma pessoa incrível. A equipe é majoritariamente preta e LGBT. Eu tenho a Maria Reis fazendo as imagens, que é uma fotógrafa maravilhosa, incrível. E ela não fez só a captação, mas ela também está fazendo a montagem dos episódios, que estão lindíssimos, né? Maravilhosos. Eu tenho o Caju, cantante, que toca rabeca, enfim, que fez toda a captação de áudio e a sonoplastia para a série. Então, a vinheta de abertura, tudo é de responsabilidade dele. E da equipe dele, né, que ele dá aula. Então, os alunos também colaboraram e tudo mais. Tenho pessoas incríveis, assim, na equipe, que eu não vou citar todas agora, até para não esquecer todo mundo, para não esquecer algumas pessoas, mas são profissionais que a galera pode conferir e acompanhar através das minhas redes sociais, que eu postei todos eles lá no @solferreira no Instagram também. E são pessoas maravilhosas que tornaram isso possível. E Sol, a Galeria do Pado, né, teve a escolha do local também, diz muito, né? Ela só tem artes plásticas, muito artesanato, muita coisa que dialoga muito com quem é você também. Então, assim, caiu como uma luva o lugar, né? Isso, eu esqueci de comentar, Elô, sobre a galeria. Foi uma sugestão da Maria Reis, e quando ela falou Galeria do Pádua, o Zaiden de imediato, cara, tem que ser lá e tal. E eu não imaginava, quando eu escrevi o projeto, eu não imaginava que fosse ficar tão bonito o resultado, assim, que a série fosse ficar tão linda. Sem dúvidas, foi uma escolha excelente da minha direção, que eu abracei, e fomos extremamente bem acolhidos e abraçados pelo Pádua também, que é um artista incrível e que, como você bem sentiu, dialoga muito com o meu trabalho também. O Pádua é uma pessoa que tem um trabalho brilhante com escultóricos, e ele desenvolve umas peças que também atravessam questões de gênero de diversas formas. Ele faz umas figuras híbridas, assim. A galeria é linda. Ele passou décadas, né, construindo o lugar. Então, foi o lugar propício e adequado para produzir um trabalho dessa magnitude. Foi, assim, muito gostoso estar na galeria, que é um lugar que pulsa, né, a arte em todos os aspectos. Realmente. E Sol, a websérie ele é muito importante, e a gente sabe também que conteúdos como esse, a população trans não tem acesso. E a gente sabe que tem muita dúvida mesmo, sobre, né, como que é o processo, mas não só isso também, o processo também de harmonização, o processo de transição, a sociedade, como eu vou ser aceito. A gente sabe que a pessoa trans, ela tem vários questões que ela se pergunta diariamente, né? Então, como que você acredita que a sua série veio para apoiar a população trans, né, nesse aspecto? É verdade, Elô. Bom, a história da transgeneridade é uma história marcada por muita dificuldade, porque nós fomos catalogados no início da década de 60 como pessoas que conviviam com uma patologia, né? Então, muitos médicos, né, no início da década de 60,
o principal deles é o Harry Benjamin, que é um médico germano-americano, escreveram sobre como a transgeneridade, que na época era chamada de transexualismo, na verdade era uma doença que necessitava de tratamentos para que essas pessoas passassem por um processo de uma espécie de cura, né? Porque na verdade era uma cura ainda em termos clínicos de melhora da condição de vida daquela pessoa, mas era considerada uma doença que não tinha cura, né? E só em 2018 é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reviu isso e reclassificou a transgeneridade de uma outra forma, e nós deixamos de fazer parte do DSM, deixamos de fazer parte do livro de doenças mentais, né? Então, essa população continua sofrendo os impactos de ter convivido durante tanto tempo com esse estigma, com esse selo, né, com essa classificação de distúrbio. Nesse sentido, aqui no Brasil, desde 2008, a gente tem o processo transexualizador, que é um programa do Ministério da Saúde específico para essas pessoas, para que a gente possa conseguir viver com mais qualidade. Então, existem alguns atendimentos específicos para nós. São atendimentos que visam a melhoria da qualidade de vida, né? Como eu falei. Então, tem a hormonização, tem as cirurgias, entre outras coisas, né? Relacionadas à gestação, à saúde sexual, que são específicas para esse público. Estamos em constantes ameaças, né, nesse sentido, porque, infelizmente, a transgeneridade é um assunto que, apesar de ter sido reclassificado pela OMS, continua vivendo tentativas de silenciamento, né, de diversas ordens. E nós esperávamos que nesse governo presidencial a gente não tivesse enfrentando alguns retrocessos que nós estamos enfrentando, como sempre estivemos na nossa história, né? Então, mais recentemente, um principal retrocesso foram as novas leis referentes à hormonização, que afetam principalmente crianças e adolescentes trans, que recorrem aos ambulatórios junto de suas famílias para buscar um atendimento específico. Com relação a isso, né, muitos movimentos têm sido desenvolvidos pelos institutos, pelas organizações de pessoas trans, para que a gente não permita, né, que esses retrocessos aconteçam. E a hormonização, atualmente, ela é permitida, né, a partir dos 18 anos de idade, e as cirurgias, né, os processos cirúrgicos são oferecidos, validados no território nacional a partir dos 21 anos. É um processo longo, né, demorado, muito difícil, que não diz respeito só a esses atendimentos, mas sobre uma série de decisões que essa pessoa toma, uma série de escolhas que nós fazemos para estarmos em sociedade, para convivermos com saúde. E, na verdade, esses procedimentos, eles são o básico, né? Eles representam o básico de dignidade, o básico de saúde, de condição, de humanidade que a nossa população reivindica já há tantos anos, né? Com certeza, Sol. E assim, o que fica mais na minha cabeça também é que como isso também vai aumentar a clandestinidade, né? Por exemplo, a família procurando um remédio sem saber, tomando uma dosagem errada, porque não está na lei, mas assim, muitas pessoas que já estão fazendo vão ter que parar um tratamento. Como vai ser isso? Então a gente fica pensando que esse retrocesso é grande e ele pode ser ainda pior, porque as pessoas não vão parar de fazer. Eu conversei com outras mães, né, que são mães
de pessoas trans, e elas falaram isso: gente, a gente vai continuar comprando de uma forma ou outra, a gente não vai poder parar, porque a minha filha precisa disso, ou o meu filho precisa desse medicamento, né? Exato. Já está num processo, né? E isso aí é muito ruim. Exatamente. É importante, Elô, a gente frisar uma questão nesse assunto que acaba sendo muito distorcida por pessoas mal intencionadas, que é o conteúdo do processo transexualizador específico para crianças e adolescentes trans. Essas crianças e adolescentes, elas não fazem hormonização. Isso muitas vezes é distorcido por algumas pessoas que afirmam que esses ambulatórios estão hormonizando, estão dando hormônios para crianças. Não é isso que acontece. Essa população passa por atendimentos específicos para esse público dessa idade. Então, o que acontece com os adolescentes que estão iniciando o processo de puberdade é a administração do bloqueio hormonal. Então, com medicamentos específicos para isso, acompanhados por endocrinologista, acompanhados por psicólogos, acompanhados por psiquiatras, porque a pessoa trans é uma pessoa que geralmente convive com muitos sofrimentos. E foi entendido ao longo da história da transgeneridade que esses medicamentos, eles auxiliam na melhora da qualidade de vida, na melhora da saúde mental dessas pessoas. São pessoas que, em casos mais graves de estado de saúde mental, elas podem viver processos extremamente dolorosos, de, enfim, se ferirem, não, em casos extremos, não mais sobreviverem, né? Então, esses atendimentos específicos para os adolescentes são extremamente importantes. E uma vez que o bloqueio hormonal ele é proibido, isso impacta diretamente a vida dessas pessoas e dessas famílias que, como você bem disse, acabam estando de mãos atadas sem saber como auxiliar essa pessoa que pode estar em extremo sofrimento dentro de casa. Então, nós precisamos desenvolver empatia sobre esses casos, pesquisarmos mais, lermos sobre, ouvirmos pessoas que passam por esses problemas, antes de falarmos coisas que a gente não conhece. Nesse caso, né, colaborando com a luta trans, aproveitando que a gente está falando sobre isso, é esse processo que acontece, né? E a população trans aqui de Cuiabá também já está se organizando, né, para fazer um protesto, né, para deixar que isso não vá para frente, né, que de alguma forma a gente não aconteça esse retrocesso que está à vista, né, que já começou a ser anunciado aí pelas mídias. Exatamente. O Conselho Federal de Medicina já publicou essa resolução, né, que foi validada pelo Ministério da Saúde, que revê a legislação específica sobre o bloqueio hormonal para adolescentes trans. Mas as pessoas precisam compreender que não são todos os ambulatórios trans que oferecem esse serviço. Os ambulatórios, eles oferecem esse serviço quando eles são credenciados pelo Ministério da Saúde para isso. Não são todos. O nosso, por exemplo, aqui em Mato Grosso, não oferece atendimento para crianças e adolescentes trans ainda. Existem poucos ambulatórios no Brasil que oferecem esse atendimento público de saúde, né? Esse atendimento pelo SUS. Aqui em Mato Grosso, o acompanhamento para pessoas trans pelo SUS é feito só a partir dos 18 anos. Mesmo assim, nós estamos nos mobilizando, sim, em vários estados do Brasil, né, em todos os estados do Brasil, melhor dizendo, para lutarmos contra essa resolução mais recente do Conselho Federal de Medicina, para que, enfim, a gente consiga reverter essa decisão que é sobretudo uma decisão feita por pessoas cisgêneras, né, que impacta grandemente a vida de pessoas trans. Muito complicado, Sol. Então a gente convida vocês aí de casa para assistir, né, De Cara com o Sol. Lembrando que está no YouTube, @osolferreira. Lá você vai ter, já tem o primeiro episódio, logo já vai ser lançado mais 4 episódios, são 5 episódios no total. Uma produção aí muito bonita, com a direção do Rodrigo Zairen.
e a apresentação do Sol, Bruno Sol. E, Sol, conta pra gente, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. E você que é artesão, artista plástico, performer, o que você está preparando aí para o público? Logo, fiquei sabendo que logo tem exposição sua e a gente já está sentindo falta, que a última foi lá em 2021. Exatamente, Elô. Só para finalizar a respeito de Cara com o Sol, convido as famílias também a assistirem a série, não só pessoas transmasculinas que querem fazer a mastectomia masculinizadora, mas famílias dessas pessoas, conhecidos, você que tem um amigo que é uma pessoa trans, assista para que você conheça mais sobre essa população, tenha contato com mais informações a respeito disso. Sobre os meus novos trabalhos, eu tive a minha próxima exposição contemplada pela Lei Aldir Blanc, do Estado, agora no final de 2024, né? E estou preparando novas telas, então, para a abertura de uma nova exposição. Dessa vez vai ser em um outro lugar, são outros assuntos, né, a serem desenvolvidos. Ainda a respeito de transgeneridade, porque é sobre isso que o meu trabalho artístico versa, mas vai ser sobre um outro momento da minha vida, sobre outras temáticas dentro da minha pesquisa que envolve transgeneridade, né? E a gente já está aqui ansioso, né, para ver esse trabalho do Bruno, porque traz sempre muita potência e também atravessa muita gente de várias formas. Então, assim, e sigam, né, o Bruno Sol, Sol Ferreira, né, o Sol Ferreira. @o Sol Ferreira. Também no Instagram, e lá a gente fica por dentro da agenda dele, o que ele tá fazendo. E lá ele também sempre tem alguma coisa, ele se comunica, traz novidades, tem o leque que você pode adquirir também com ele. Exato, Elô. Lá no Instagram eu posto os leques que eu faço por encomenda, né? As pessoas podem entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, solicitar um modelo específico, eu consigo fazer o modelo que a pessoa pediu e também publico lá os próximos eventos onde eu estarei, né, e o lançamento dos próximos episódios da série, assim como as próximas informações a respeito da nova exposição de artes plásticas também, que vem por aí. Parabéns, Sol, pela websérie de Cara com Sol, muito urgente, necessária. Que venham outras, né, para falar de outros assuntos com transfemininas também, e que isso aí vire rotina, e que a gente veja muito na TV, veja muito. Estava conversando aqui com a Lupe Capitani, ela falou assim, falaram que eu fiz um filme e foi clichê. Ela falou, nossa, eu queria muito mesmo que a pessoa trans vivesse esse amor romântico, que isso realmente virasse clichê. Então, a gente quer que realmente a gente veja muito pessoas trans na TV, pessoas trans em todo lugar, para que vire um grande clichê, para que vire um grande... normalize, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado, estamos bem, estamos vivos, a gente só quer amar, quer viver e ser feliz, né? Exatamente, Elô. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu tenho a honra de poder contribuir com famílias de pessoas trans, então... saber que eu posso contribuir de alguma forma com a minha jornada com a sua família e, enfim, poder difundir informações a respeito de transgeneridade através do seu programa é muito especial, muito importante para mim. Agradeço mais uma vez o seu convite e, sim, vamos viver, vamos celebrar, vamos nos relacionarmos e cultivarmos a arte de pessoas trans. Com certeza. E, gente, a gente já faz o convite aqui para o Sol, para logo ele vir falar da nova exposição e de tudo como foi. E a gente fica te aguardando aqui, viu? Beleza, muito obrigada. Muito obrigada. Até mais, gente. Grelhado, tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas.
culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Olá, está começando mais um De Cara com o Sol. A Defensoria está de portas abertas para atender toda a comunidade trans que, através da Defensoria Pública, vai poder ter acesso aos direitos e garantias fundamentais. A mastectomia masculinizadora é um procedimento cirúrgico regulamentado pelo SUS por meio da Portaria 2803 de 2013 e diz respeito especificamente à retirada das mamas e à reconstrução do tórax em homens trans e pessoas transmasculinas. Amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar com você. A sua trajetória é longa, né? Você tem mais de 10 anos de transição. A gente sabe que a transição tem várias etapas, mas com relação à mastectomia, amigo, você fez recentemente. Como que você se sentia antes da mastectomia? Antes da cirurgia, a gente se sente um pouco limitado, né? Um pouco preso, por conta da violência, né? O nosso estado é o estado que mais mata pessoas trans, então você tem aquele receio, ainda mais em questão da minha profissão, né? Que é ali envolvendo agro, ali envolvendo o meio mais masculino, onde infelizmente existe pessoas ainda com pouco conhecimento. Que realmente você fez esse passo a passo. Atualmente, o código já é regulamentado e o sistema já aceita que homens façam transição. Então, se a pessoa for retificada, como é o meu caso, mesmo estando masculino, ele consegue entrar no sistema TEF. Na minha época eu não conseguia. Então, hoje o espaço é um pouquinho diferente. A pessoa vai passar, vai num posto de saúde, passar para um clínico, pedir que esse clínico encaminhe ele para um cirurgião plástico. Certo. Esse cirurgião plástico vai fazer toda a avaliação, vai fazer todo o laudo dele e vai encaminhar para o TEF. Se caso o TEF não responder, aí ele entra com um pedido na defensoria. Entendi. Inglês enrolado.